Olá, nessa aula continuaremos a estudar as figuras complexas, convergentes e divergentes, que são a cunha de alta e baixa e a cunha expandida de alta e baixa. São os wedges em inglês. Lembrando, né, por que a gente fala o nome em inglês também? Porque caso você queira pegar mais material na internet, conhecer o nome em inglês facilita, já que material didático vem dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Essas figuras, então, elas podem ser de reversão, como a gente já viu alguma coisa, e também de continuação, como a gente viu quando falamos sobre continuação. Vamos aprofundar um pouquinho. E por que falar delas, né? Bom, é importante porque elas aparecem muito, são muito recorrentes e dão boas entradas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse gráfico, que a gente tem um padrão com linhas convergentes, sinalizando uma virada para cima. Depois, um outro padrão, que é um diamante, com linhas primeiro divergentes e depois convergentes, sinalizando a parada. Aqui, linhas convergentes, uma cunha de alta, com linhas convergentes, que rompida deu início a uma subida forte. E aqui é legal, né? Esse subir forte depois de uma cunha, ou de um wedge. É o que a gente espera ver, tá? Nas reversões. Aí depois, um padrão triângulo expandido, após seu rompimento, uma reversão forte para baixo. Linhas divergentes e preço voltando a subir. Aqui, linhas convergentes. Foi a correção, um pullback, preço seguiu caindo. Enfim, bastante ocorrência, né? Numa tendência de baixa, várias das consolidações e também dos sinais de continuação da tendência ocorreram através dessas figuras. Fundos, topos descendentes com linhas convergentes, topos descendentes com linhas convergentes, o edge expandido, que foi uma situação de pullback, de correção, com linhas convergentes. Aqui o reinício com o diamante, convergentes e divergentes. Enfim, a gente vê aí como durante consolidações as figuras ocorrem, não só nas reversões, mas nas retomadas de tendências e continuações. Um pouquinho mais em Klabin, uma situação de reversão e uma situação de continuação. Então, o nome delas, né, são aí os wedge, que podem ser convergentes, são as cunhas, ou divergentes, que são as cunhas expandidas, né, expansivas. E a gente vai estar falando agora da cunha, que é a convergente. É um padrão de análise gráfica técnica que indica uma possível reversão ou continuação da tendência. Então, ela pode ser os dois, tá? Dependendo do contexto. Ela se caracteriza por duas linhas de tendências convergentes. Aí a gente tem a cunha ascendente, que vai ser a cunha de baixo, e a gente tem a cunha descendente, que vai ser a cunha de alta, né? Ao contrário do nome, porque na ascendente o preço continua subindo, mas perdendo força para reverter para baixo. E na descendente o preço continua caindo, perdendo força de venda para reverter para cima, ou para continuar a tendência, no caso da ascendente, que é uma cunha de baixa, da tendência de baixa, ou da descendente, que é uma cunha de alta, no caso de uma tendência de alta. Então, ela pode ocorrer, a ascendente, em uma tendência de alta para reverter
ou como um pullback dentro de tendência de baixa. As linhas de suporte e resistência são inclinadas para cima, mas a inclinação do suporte é mais acentuada. A angulação do suporte da linha de baixo é maior do que a angulação da linha de cima. A de baixo é suporte, a de cima é resistência. Indica enfraquecimento do movimento de alta e, geralmente, resulta em uma reversão para baixo. De maneira contrária, a cunha descendente ocorre uma tendência de baixa, aí vai fazer a cunha de alta, que é a cunha descendente, por causa dos fundos descendentes, ou como um pullback dentro de uma tendência de alta. O mercado sobe, faz uma... Por quê? O preço vai caindo sem força e vira para cima. As linhas de suporte e resistência são inclinadas para baixo, mas a inclinação da resistência, a de cima, é mais acentuada. Indica enfraquecimento do movimento de baixa e resulta uma reversão para cima. Então, aqui a gente tem a representação da cunha ascendente ou de baixa, grupos ascendentes, linhas convergentes, que podendo ocorrer numa situação de uma tendência de alta antes de reverter para a baixa, ou de uma tendência de baixa, como a gente acabou de falar, como uma correção dessa tendência de baixa e um rompimento indicando a continuação da tendência baixista. A entrada é no rompimento da linha inferior, servindo como suporte, e o stop sugerido é caso o preço volte. Ele pode até tocar dentro da região, mas se ele volte com força para dentro da região de cunha. Lembrando que é muito importante que não se fique posicionado caso o preço rompa o topo após o rompimento. Ou, após o rompimento. Porque a gente pode ter uma reversão desse movimento de queda, vai ser um falso rompimento, pega o pessoal vendido e acelera para cima. Caso não haja um rompimento para baixo, a gente não tem o acionamento da vela. A cunha descendente ou cunha de alta, ela pode ocorrer após uma tendência, movimento de baixa, como um sinal de fraqueza na queda. Por quê? Ela vai fazendo fundos, novos fundos, mas cada fundo vai sendo feito com menos intensidade, sugerindo que os vendedores cansaram e estaria pronto para reverter para cima. Já falamos em outra aula. Ou como uma continuação da tendência de alta. A entrada é no rompimento da linha superior, que serve como resistência, e o mais importante é não ficar posicionado na compra caso haja o rompimento da linha inferior para baixo. Lembrando que um bom stop de proteção é se o preço voltar aqui para baixo, sinalizando um falso rompimento. A gente pode até aguentar um pouquinho embaixo, mas para baixo da linha inferior e da mínima anterior, é importante que não tenhamos mais compra. Por quê? Porque a gente pode pegar o mercado, pode estar do lado errado do mercado e acionamentos de stops podem fazer com que o preço caia. Ou seja, o mercado, na verdade, ele ia cair mesmo, só foi ali uma parada momentânea de falta de força, e aí pega alguns traders que compraram aqui, e por isso que a tendência ela não foi fazendo fundos bem mais para baixo, né? Por isso que foi dando essa parada, perdendo força por causa de compra. Quando ele resolve para baixo, pega todo mundo que comprou, ao contrário, e o preço acelera. E a entrada, para a entrada é importante que haja o rompimento para cima. Antes de romper, não tem entrada. Bom, aqui é a cunha, mas pode ocorrer dela sair pelo outro lado, que é o caso, como a gente sempre fala, para tudo que a gente vê na análise gráfica, tem um cenário
que pode ser contrário. No caso das cunhas, isso também ocorre. E, nesse caso, vai ser aquele tipo de operação, o seu stop é o meu ganho, exatamente o stop de quem comprou aqui, ó. Vai estopar para baixo, esse movimento acelera. Então, vamos lá ver. Olha, pode ocorrer do padrão de cunha não se verificar uma reversão ou continuação do movimento, mas sim ela sai por baixo. A cunha de baixa, a cunha de alta, a descendente, acaba que ela sai pelo outro lado, sai por baixo e acelera aqui para mais quedas. Nesse caso que a gente desenhou, não teria nem entrada, porque não houve o corte para cima, só o corte para baixo. E aí sim a gente pode pegar uma entrada, como falamos, houveram compras aqui durante a formação da cunha, e a gente aproveita o stop de quem comprou. O movimento costuma ser também acelerado. Nesse caso, e ali a gente vai ver mais para frente, essa figura ela vai ganhar o nome de três topos descendentes. Os três topos descendentes pode fazer em cunha convergente ou qualquer uma outra maneira, tipo um triângulo descendente, vai ser cunha, ou também na cunha expansiva. A gente está vendo esse caso aqui, tá? Um triângulo, ele corre para baixo, enfim. Tá? Mas aqui ele também pode ocorrer dessa forma. E a gente tem que estar preparado para isso e até, muitas vezes, aproveitar para operar esse movimento, quando ele sai por baixo. Então, a cunha pode sair por cima ou por baixo. Na literatura, né, cunhas descendentes geralmente saem por cima, que são as cunhas de alta. E as cunhas de baixa, que são as ascendentes, geralmente resolvem para baixo. Mas existe o cenário, algumas vezes menos provável, mas tem bastante ocorrência, que ela acaba não se verificando, não acionando, e é uma continuação do movimento anterior. O padrão de Watt, ou cunha, reflete uma perda gradual de força da tendência dominante, resultando em um movimento, em um rompimento decisivo. Por que eu estou falando rompimento decisivo? Porque quando tem o rompimento, o price action que a gente quer é de aceleração. Existem algumas situações aí que depois do rompimento faz um teste, sim, tá? Mas depois desse teste é importante que tenha aceleração. A cunha ascendente, o rompimento do suporte gera uma queda acelerada, ok? É importante aí a gente esperar, né? Será que eu entrei certo? Quando você vê que entrou na quebra da cunha, ou seja, ou na cunha dando errado, como é aqui, você quer ver a aceleração. Por quê? Porque essa briga, isso aqui nada mais é do que uma briga entre compra e venda, e o preço fica meio que consolidando dessa forma. Quando você tem a decisão, o mercado entra em desequilíbrio, uma das pontas desiste, aqui no caso o comprador, aqui no caso o vendedor desiste, e o preço fica livre para correr na direção de quem acabou ganhando o conflito. Aqui temos um exemplo que acabou sendo um zigue-zague no peso mexicano, faz aqui 3 fundos e o preço acelera para cima. O que é interessante estar notando? Primeiro, nesse caso, e pode ocorrer, o T2 e o T3 estão no mesmo nível. Descaracteriza? Não, ao contrário, mostra até mais força compradora. Após o rompimento, uma aceleração para cima, que é o que se espera. O cara pegou, já não sofre calor. Ele começa a voltar, se for o caso, vir para cá, pode ser que até dê certo, mas depois ela vem para cá e continua formando, e aí o T3 vai estar para cá, ou acelera para baixo. E outra coisa interessante é que costuma ter divergências no indicador. Então, os indicadores vão estar ajudando a gente a identificar se é um ponto de entrada ou não. Aqui a gente teve uma divergência altista. Fundos no mesmo nível e no indicador fundos ascendentes. Bom, como a gente falou, ele pode sair para o outro lado, né? Ok.
Aqui eu fiz um trade que, primeiro, eu acabei sendo estopado. E eu não estava operando a cunha. Eu estava buscando o padrão de topos descendentes. Acabei entrando no segundo topo, e aí ele rompe para cima. Aqui ele faz a cunha. E eu me estopei porque eu não queria estar vendido com ela decidindo para cima. Só que, na sequência, e aí o mercado é assim, né? No modelo fica bonitinho, como a gente viu. Mas o mercado ele rompe para cima, e deixou pavio, veio para baixo. E nesse rompimento para baixo da cunha, eu fiz uma venda. Eu estopei, não, na verdade, stop está aqui, e eu fiz duas vendas. Uma venda, outra venda. E consegui recuperar esse prejuízo. Primeira saída, segunda saída. E por quê? Porque eu fiz uma tentativa, identifiquei que foi o cenário alternativo, e por isso eu tenho falado bastante, né, nas nossas aulas sobre sempre ter o que pode acontecer se não for o que eu estou achando. Você pode estopar e reverter, ou pelo menos você vai entender que é importante estar colocando o stop. Então, esse exemplo é exatamente para mostrar isso. Vamos imaginar que eu tivesse apenas entrado no rompimento da cunha, como a gente falou. Na continuação da vela, a gente vê que ela foi lá em cima, ó, deu o rompimento, entrei, e voltou para dentro da cunha. E importante, não pode estar posicionado, comprado aqui para baixo. Senão a gente vai virar torcedor. Pode ser que rompa e volte, e você ganhe, tudo bem, mas a gente não pode contar com a sorte. A gente pode até entrar de novo, como eu fiz aqui, mas a gente tem que estar ciente que, olha, isso aqui se romper é perigoso para o comprado. Foi o que ocorreu. Então, eu estopei lá em cima, entendendo que pudesse chamar stops nesse rompimento. Eu fiz mais uma tentativa e consegui, aqui como foram duas entradas e o movimento de preços também maior, consegui sair positivo, tá? Na falha do padrão. Então, acabei entrando nesse aqui. Foi esse aqui. Eu acabei entrando, pegando aquele stop, né? E ali eu faço o trade positivo. Eu já vinha buscando, só que ao invés da cunha, eu estava achando que era trade topos descendentes. Entrei no segundo, né? Então houve esse rompimento. E por que que eu faço aquele stop aqui no rompimento? Poxa, porque podia ser a cunha, esse cenário. Então eu tenho que estar estopado. O que eu fiz, na verdade, foi vender aqui, ele sai por cima, eu stop, e depois, quando ele vem por baixo, aí eu falo, ah, era o que eu achava mesmo, vou entrar. E aí pego o movimento. Faço um stop, e depois eu volto para o cenário principal e pego o movimento. Então, veja que é um processo dinâmico, né? Errei uma, fui buscar, tá? Não é todo bonitinho como está ali no livro, mas entender o livro, entender as possibilidades que podem ocorrer, faz com que eu me defenda contra o cenário de alta, né? Faz com que eu volte a atuar, buscando a primeira hipótese que acabou sendo a que se verificou. Agora vamos falar sobre as formações expansivas, os megafones, né, que são as cunhas expandidas, ou broadening wedge. E aí a gente vai ter aqui uma variação maior do que as cunhas normais, né, as cunhas convergentes. Existem, então, 6 padrões de cunhas expansivas que podemos identificar nos gráficos. Na verdade, são 3, né? Mas, se a gente considerar para cima e para baixo, são 6. Cunha expansiva ascendente, a descendente, topo e fundo em cunha expansiva e formação de cunha expansiva ascendente, descendente e ângulo reto. Seriam aqui os triângulos invertidos. Vamos lá. O mercado tende a eliminar os trades de varejo antes da reversão. É uma característica dos movimentos de expansão. Isso por quê? Porque ocorrem vários falsos rompimentos. Deixa eu explicar aqui.
pense numa linha de suporte e em uma linha de resistência. E aí o preço, bate aqui no suporte, vai lá na resistência, rompe. É um falso rompimento, acelera para baixo. Vem no suporte, rompe. Falso rompimento, acelera para cima. Vai lá em cima, rompe. Chama a compra, acelera para baixo. Vai criando essas armadilhas, né? E aí resulta em um padrão aqui de expansão. Pode ocorrer dos dois lados, vai estar caracterizando um triângulo, tá? Ou, no caso de ser uma cunha, ele não vem aqui embaixo, ele fica rompendo só a resistência, no caso, um padrão para baixo, né? O movimento dele vai acabar sendo para baixo. Esperado que seja. A gente vai ver que não é sempre assim. Mas ele fica rompendo a resistência, chamando o comprador. Quando ocorre isso, é armadilha para pregar liquidez? Talvez sim, mas às vezes é mercado indeciso, tá? Mercado esperando algum acontecimento, muitas vezes sem liquidez, aí o robô dá aquela manipulada assim, tá? Esse cenário aí de baixa liquidez ocorre muito essas formações. Então, é até difícil operar em padrões de alargamento, né, expansão, por causa desses movimentos falsos, e também porque ele chega muito forte de um lado e reverte muito forte para o outro. Bom, as cunhas expansivas ascendentes e descendentes são bastante comuns nos gráficos e podem oferecer boas oportunidades de trade devido à sua característica de volatilidade crescente. Ele abre a diferença entre suporte e resistência, né? As linhas vão divergindo e cria um aumento de volatilidade dentro do padrão, que pode gerar bons trades, boa oportunidade de ganho. A cunha expansiva reflete aumento de volatilidade devido à disputa entre compradores e vendedores e pode indicar possíveis reversões. O rompimento da resistência sugere alta. Ele pode ficar swingando dentro do padrão, mas ele pode também romper para cima ou para baixo. O rompimento do suporte sugere queda. Para confirmar a cunha expansiva, procuramos 3 picos e 3 vales, onde topos e fundos tocam as linhas de tendência pelo menos 3 vezes. Enfim, a cunha expansiva ascendente, ambas as linhas de tendência devem estar subindo, mas a linha superior deve subir mais rapidamente. E, ao contrário, na descendente. Bom, vamos ver aqui os padrões, depois aqui explicando um pouquinho como opera, mas nas figuras eu indico direitinho para ficar bem claro para entender. Então, olha só, cunha expansiva descendente vai ser ali para cima, né? Reversão esperada para cima. Nas cunhas, você pode pensar da seguinte maneira, antes da gente entrar aqui. Se tem um movimento para cima, na verdade, aqui, se você tem uma cunha inclinada para baixo, convergente ou divergente, o que se espera é a resolução para cima, ou por reversão ou por continuação, ela sair por cima. Como a gente falou, tem o caso contrário. Se ela for para cima, isso na literatura, né, como é conhecida, ela resolve para baixo. Inclusive, se sair por baixo ou por cima, ao contrário, a gente tem até outro nome, que são 3 fundos ou 3 topos ascendentes. Geralmente seria para baixo, né? E inclinada para baixo, a resolução para cima, tá? Em via de regra, seria isso. Bom, então o que a gente tem?
Cunha expansiva ascendente, movimento esperado, romper para cima. Cunha expansiva ascendente, ela vai ser de baixa, linhas inclinadas, linhas ascendentes, o esperado é para baixo. Linhas descendentes, o esperado é para cima. Como trabalhar o trade aí? Aqui, a gente tem duas situações. Se na convergente, vou colocar aqui de baixo, a gente falou só do rompimento, entrada, na cunha expansiva, pelo fato da volatilidade, né, da amplitude dela estar aumentando, ao contrário da convergente, aqui não tem espaço para ganhar, na expansiva a gente sim pode estar buscando as reversões e tem uma grande amplitude para ficar posicionado. Então, a gente tem dois tipos de trade. O primeiro é buscando a linha como suporte, no caso da expansiva, da ascendente. Ah, mas eu quero pegar a reversão de cima para baixo. Também pode, tá? Então, você pode trabalhar suporte e resistência, tentando levar de um extremo ao outro. Tem situações, você vai apertando stop, às vezes acaba saindo no meio, ou um pouquinho mais para cima, ok? Mas quanto mais você tentar alongar, melhor. Então, você pode trabalhar dentro do padrão, o que fica mais difícil na cunha, onde as linhas são convergentes, e no rompimento. Então, se você está atuando dentro do padrão, você vai colocar o stop, se fosse um stop normal de suporte, rompeu a mínima, ou perto da mínima, você sai fora. Rompeu uma máxima, você sai fora. E no rompimento, você tem entrada, tá? Também é uma entrada de rompimento. O mesmo correndo para baixo. Qual seria a projeção de ganho? E quando a gente fala projeção, não quer dizer que tem que ser sempre certo, mas é um referencial que você pode usar, tá? Então, a projeção, trabalhando dentro do padrão, é a extremidade oposta, né? Então, se você tem a linha inferior, tentar levar na linha superior. É uma boa ideia. Porém, a região acima dos 61%, ali no 78% de fibra, também você pode estar, pelo menos, realizando uma parcial. Porque muitas vezes ela não chega lá em cima e você ali protege, tá? Então, aqui você pode fazer uma parcial. Já deu um bom ganho, porque a amplitude é boa. Na região 61,8, se você quiser 62, e 78,6, ou perto de 80% da alta do movimento. Tá? Então, você pode fazer essa parcial, que é também interessante. Às vezes dá até ansiedade de levar lá para cima, você fica com medo de reverter. Então, aqui você já garante o lucro, aperta seu stop, pode fazer parcial, pode apertar o stop, é uma sugestão. Para baixo é a mesma coisa. Mas qual é, então, no rompimento, o objetivo? Você vai medir a amplitude do padrão. Então, vai pegar esse segundo topo e vai medir com a mínima, tá? Então, você vai estar pegando aqui essa amplitude e jogando para cima. Vai pegar esse fundo, na verdade, ele é o fundo 1, tá? E aqui pode não ser fundo. Pode ser que o mercado tenha subido direto, desta forma, tá? Ou caído direto. Então, eu considero o fundo 1. Se ele fizer uma viradinha, você considera o fundo 2. Com o topo lá de cima.
antes do rompimento, que é o T3. T1, F3, projeta a amplitude para cima, no caso da compra, projeta a amplitude para baixo, no caso da venda. Isso é uma sugestão, a teoria, né? Na literatura, a gente vai encontrar essa definição para o objetivo, mas você pode usar outros. Às vezes passa, às vezes falta, sempre monitorando o seu trade em aberto. Agora, a cunha expansiva descendente e ascendente, assim como na cunha, ela pode sair pelo outro lado. Concorda? Tudo pode ter ali o cenário alternativo. E, nesse caso, vai configurar de novo os três topos descendente, e aí não vai ser a cunha, né? Ou os três fundos ascendentes, que é um padrão de continuação, que nesse exemplo, ao invés dele ter ocorrido, como a gente falou, uma cunha convergente, que cai, ele fez em um movimento de expansão para baixo. Isso aqui tem que ir lá em cima. Tá? Transtorno. Nesse caso, você está trabalhando aqui dentro, então você não está trabalhando rompimento, então no primeiro trade é igual, suporte e resistência. Então aqui, a gente estaria operando dentro do espaço, dentro do padrão, em suportes e resistência, como a gente acabou de falar. A gente não sabe se vai romper para cima ou para baixo. Às vezes não se sabe, outras vezes você pode desconfiar. Percebe-se, então, que não tem força para continuar a subir, e por isso aquela sugestão de apertar stop, defender a posição, porque pode ocorrer de não ir lá para cima, né? Nem tudo é ali bonitinho. Você comprou bem, só que não teve força para seguir. Tem que estar antenado. Bom, e aí rompe para baixo. Se romper para baixo, como a gente viu, pode ser uma situação de continuação de queda, ou até uma reversão para baixo, os três topos descendentes. Você tem uma entrada no rompimento, esperando uma reversão forte para baixo, né? Uma continuação para baixo. Pode haver um teste ou não, está uma situação 2, e aí você vê que o preço continua caindo e pegou o trade. Vai projetar, como a gente acabou de falar, a altura do padrão para baixo, de forma análoga, né? Só que para cima, na cunha expansiva ascendente, está lá no suporte e resistência, o trade igual, um rompimento para cima, aciona a entrada, o stop tem que ficar logo abaixo, por quê? Poxa, pode ser um falso rompimento para cima e ele volta a cair, continuando a cunha ascendente. E aí você comprou lá em cima no rompimento e não se protegeu, vai perder isso tudo. Lembre-se, a amplitude é grande. A gente não sabe, e isso aqui é importante, como é que vai ser a figura. A gente sabe os cenários alternativos. A gente sabe, nesse caso, caso seja um falso rompimento para cima da cunha, para baixo, o chão está, né, tá longe, o chão está bem para baixo. Então, o que a gente sabe? Se proteger. Tá? Você entrou num rompimento, legal, teve teste ou não, projetou a altura para cima do padrão, o fundo 1 com o topo 3, jogou para cima, pegou o movimento. Né? Como a gente está falando, comprou, não sei se vai lá em cima, proteção.
tá? O mercado ele vai se desdobrando. A gente só sabe qual foi a figura no final. Você sabe que está posicionado naquele padrão. Então, aqui, é um exemplo. Acho que fala um pouco sobre isso. Mais uma entrada em que o que ajudou foi entender as possibilidades. Eu vejo, então, padrão, tá? Os três topos ascendentes, e acredito, entrei antes do rompimento, diga-se de passagem, mas eu acreditei que eram três topos e ia sair por baixo. Mas eu sei que ele pode sair por cima. Então, o preço se desenvolveu. Olha, eu nem deixei chegar lá em cima. Eu já senti que eu tinha errado. Por quê? Porque não acelerou para baixo. Continuou, senti que ia sair por cima. Por quê? Pela força do candle, tá? Aí resolvi apostar por outro lado e o resultado foi bem legal. Peguei esse trade, sim, aqui de baixo, tá? Então, entendendo as minhas possibilidades de desenvolvimento do mercado, estopei minha visão inicial e peguei a saída por cima. Vou voltar aqui. Então, eu acreditei que pudesse estar saindo por baixo, fiz a venda. Quando começou a subir, estopei, vi que tinha suporte. E aí, ocorreu que ele saiu por cima. Fiz o trade 2. Né? Perdi o primeiro, porque eu apostei na queda. Saiu por cima. Saí por cima, peguei. Ok? Quando a gente fala de três topos e três fundos, pode ocorrer do indicador, o IFR, o estocástico, te confirmar em divergências. Três topos ascendentes do preço, três topos descendentes do indicador. Mais um exemplo aqui, ó, que acabou saindo por cima. Então, fica aqui a importância do stop, né? Rompeu. O que que você precisa? Se rompeu, você estudou que o movimento esperado, pode ter um teste, fez, é uma reversão de três topos. Se voltar para dentro da região, é bom que você estope, mesmo que depois ele volte a cair. Imagina que ele voltasse aqui a cair. A gente ia falar que foi ombro, cabeça a ombro, né? Mas você tem que se proteger, porque pode ser que essa cunha expansiva, ascendente, saia por cima. E foi o que ocorreu. E olha como ela vai forte, tá vendo? O cara vendeu lá embaixo para sair lá em cima. Esse aqui é o petróleo. Machuca, tá? Então, sempre atento. O outro padrão de reversão é um topo alargado, broadening wedge top, porque o processo de reversão, de distribuição vai ser complexo. Ele vai fazer uma distribuição em um triângulo de expansão, saindo por baixo. Vai fazer uma acumulação em triângulo de expansão, saindo por cima. Então, mais ou menos o que a gente viu, só que a reversão vai ser gerada no triângulo expansivo. Aqui a gente tem um exemplo que já vimos no início da aula,
de uma reversão em triângulo expansivo, que ela saiu por baixo. A outra formação, né? As outras últimas duas, completando as 6, é o triângulo invertido. Aqui a cunha alargada descendente, ângulo reto, descending right angle broadening formation e ascending right angle broadening formation. É a cunha, só que ao invés de ter as duas linhas, apesar de divergindo, apontando para baixo ou para cima, a gente tem uma delas horizontal. No caso da cunha alargada descendente, a linha superior, que é a resistência, ela está horizontal. E a linha inferior, no caso da cunha alargada descendente, está horizontal também, servindo como um suporte. Vamos colocar isso. Então, linha superior horizontal, linha inferior apontando para baixo. Padrão, a expectativa é de um rompimento para cima. Pode brincar aqui, brincar é operar dentro da amplitude do padrão, que é bem interessante. E o rompimento, pode haver ou não o teste, você pega a projeção na entrada e essa projeção vai ser a altura do padrão, tá? Aí vai pegar o ponto mais baixo, o ponto mais alto, que é a linha horizontal, o fundo mais baixo, né? E vai projetar para cima. Ou o topo mais alto, com a linha horizontal de suporte, vai projetar para baixo. Esses são os objetivos na literatura, os objetivos esperados. Sempre lembrando, proteja a operação quando ela anda, porque pode não chegar lá. Se você sentir que tem muita força, você pode realizar, mas também pode fazer uma parcial para tentar estender. A forma de saída ela é bem variável, vai de cada trader, do seu objetivo, se é de curto prazo, se é de carregar, vai do bom senso e do sentimento na hora. Mas se você quiser criar aqui uma regra, essa é uma boa regra dessa projeção, tá? Mas lembrando, né? Muitas vezes pode até não dar certinho, mas é assim que você vai encontrar nos livros de análise gráfica. Bom, então aqui é um pouquinho da variação do padrão. Vamos ver no ouro. Vou comentar alguns trades que eu fiz dentro desse padrão, tá? E lembrando, né? O esperado é que ele saia por cima, tá? Se ele está apontando para baixo, a linha e a outra horizontal, ou as duas linhas para baixo, o esperado é que saia por cima, mas a gente viu que existe o cenário contrário. E aqui no ouro, a gente vê que está havendo um aumento da amplitude. Quando eu chego nesse ponto, o que, que eu identifico? Eu identifico que o padrão pode estar se formando. Como é que a gente sabe? Bom, falamos, né? Falso rompimento, volta lá no suporte, e ele vem para cima. Quando chegou aqui nesse ponto, ele bate, ó, começa a apontar para baixo. Mas aí a gente vai ver na nossa próxima aula que existem simetrias de Fibonacci, medições, projeções, que eles vão estar indicando pontos prováveis aonde pode estar formando os suportes e as resistências. Esses padrões têm algumas simetrias que se repetem de Fibonacci. Aqui no caso 127,2 é bastante comum, mas existem outras variações. Bom, e ele toca, aponta para baixo, eu faço uma entrada. Está um pouco longe do topo. Ok.
mas já tinha passado ali o topo, eu imaginei que pudesse ser mais um rompimento, segundo rompimento, fiz uma entrada e o mercado mistou, tá? Ele começa a perder a primeira, ele começa a sair por cima. Saindo por cima, eu fiz o seguinte, entrei na... Só que eu sei que ele não pode voltar para baixo. E ele voltou, perdi a segunda. Bom, o que resta aqui? Essa amplitude para baixo, não é? Eu entrei antes, talvez tenha me precipitado ou não, porque você não sabe se vai voltar ou não. Aí eu falei, putz, vai para cima. Imediatamente o preço correspondeu ao contrário, vindo para baixo. Então, o que eu observei foi, eu entrei precipitado, não foi um erro de análise, foi o primeiro topo, o segundo topo, e o terceiro topo não foi aqui, foi aqui. Eu abro essa venda. O objetivo é aqui para baixo. E o que o mercado fez? Foi lá para baixo. E eu recupero os dois trades, a primeira venda e essa compra. Vida de trader, esse é o ponto, né? Fiz duas entradas. E, enfim, na terceira eu pago tudo e ainda quase que dobro o resultado. Né? Estava perdendo, quase que ganhando dobrado. E saía nesse ponto. Esse ponto é um suporte. Pode estar formando padrão ascendente lá. O que eu fiz? Abri uma compra. Bateu, virou. Carreguei a compra e ganhei mais uma. Então, errei as duas primeiras, acertei as duas segundas. Por que eu estou mostrando duas erradas? Ah, o cara errou duas. É o mercado, é a vida de trader. Você acerta e você erra. Não dá para saber muitas vezes. Você entra um pouco antes, deu um vacilo. Mas o que foi importante? E principalmente na segunda entrada. Talvez eu tenha me precipitado nesse rompimento, confesso. Mas eu percebi o meu erro. Foi isso que eu selecionei essa entrada, esse exemplo, para mostrar, olha, percebi o meu erro e acreditei no padrão. Eu falei, se não é rompimento, é o padrão de expansão que eu imaginava antes. E ele ocorreu. E dentro desse padrão, o que eu percebi? Que aqui ó, já não ia romper. Se rompesse, stop. Mas ele foi e subiu. Ah, você não levou lá para o topo. É verdade, então eu não levei para o topo. Por quê? Porque ele já tinha feito três topos. Será que ele vai fazer o quarto topo? Pode até fazer, tá? Você ter ter, ter quatro topos. Existem as variações. Mas como ele já tinha feito o terceiro, eu fiz a saída numa região de fibra, entre 61 e 78. Eu já comentei, muitas vezes não dá para levar lá para cima. Até o horário aí do ouro já ia perder liquidez, então eu fiz essa saída. Comentei de simetrias de Fibonacci, aqui está o exemplo, tá? Das minhas medições. O 127 é bem importante. Então, a primeira medição foi uma projeção, foi um espelhamento, que estaria aqui no 127, vermelho. E depois eu fiz uma projeção alternada, que é a outra forma de estar medindo, e deu 127 também, as duas aqui. A entrada tinha sido um pouco mais abaixo, 100 no 100%, talvez, ó, um pouquinho precipitado, mas ele tinha batido ó, perto do 107, né? Eu só entrei na virada. E aqui foi até mais fácil, porque foi um falso rompimento, quando ele volta de cima disso. Então, eu fiz duas entradas erradas, duas entradas certas, sendo que as certas pagaram muito mais. Mas o mais importante é estar mostrando como que a figura oferece oportunidades de trade. Tá? Errar e acertar vai sempre acontecer. Você tem que estar atento quando você errou, acionar a proteção e fazer a releitura. Porque um stop reverse, como foi aqui, pode se salvar e até te gerar lucro. Então, aqui trade no padrão de amplitude. Agora, o padrão de três
fundos descendentes, pode ser três fundos ascendentes também, Three Rising Values, que é exatamente o padrão que a gente está vendo, né, de convergência e de divergência das retas, só que saindo pelo outro lado, para você recordar. Ele pode sair ao contrário, e nesse caso, três fundos ascendentes, um, dois, três fundos descendentes, então é o nome, né, da cunha, seja ela cunha ou cunha expansiva, quando ela sai para o outro lado. Nessa situação, ou nessa, três topos descendentes. Ele pode ser um padrão de continuação, tá? Três fundos ascendentes. Bom, ele pode ser continuação ou reversão. Então, eu estou mostrando ele se originando a partir de retas convergentes e divergentes, mas sim pode ocorrer como um triângulo descendente, e aí também de continuação ou de reversão. Primeiro topo, segundo topo, terceiro topo, três topos descendentes, rompimento para baixo. Ou três fundos ascendentes, que é o triângulo de alta e o triângulo de baixa, né? Rompimento e vai para cima. Aconteceu, então, o triângulo é uma outra forma dele ocorrer. Aqui independe do padrão, vai depender se foi cunha, se não foi, né? O importante são os três topos e os três fundos. Vamos voltar lá. Então, está aqui o padrão, ele como uma reversão. Temos os três fundos ascendentes. A entrada é no rompimento e a projeção sugerida é a altura do padrão projetada para cima. Mas você também pode usar o 61%, ou seja, não vai ser a projeção total. Eu gosto, e aqui vale para todas as projeções, ao invés de ser um ponto, eu gosto de uma região. E a região sugerida de Fibonacci seria entre 61% da projeção da altura do padrão ou o espelhamento completo para cima de 100%. Aqui na forma de reversão e aqui em uma situação de continuação. Padrão, vai pegar aqui a altura, F1, T2, projetou para cima, entre o 61 e 200, região objetiva. Para baixo a mesma coisa. Aqui no caso, eu coloquei até fazendo o edge, né, para baixo, uma cunhazinha. E aqui também, saindo para baixo. E a projeção do padrão, entre 61% e 100% deles, para baixo, de espelhamento. E temos uma situação que eu peguei que o euro sobre a libra, tinha tentado algumas vendas aqui, ó, duas erradas, e depois desconfiei. Essa entrada aqui, eu desconfiei de um topo duplo, ou quase um topo duplo. E a segunda entrada, na verdade, essa aqui. É topo duplo e depois estava até posicionado aqui mais uma entrada, já observando os três topos descendentes. Rompimento, então aqui me antecipei e saí na região objetivo, tá? Aqui já é baixando o stop, essa linha vermelha,
da segunda entrada, que depois foi acionada, na região de 161 e 200% dessa altura aqui. Ó. Aqui é a projeção, espelhamento completo da amplitude, e aqui 61%. Então, primeiro tinha feito duas tentativas em outros operacionais de pegar uma reversão uma correção dessa subida forte, dois stops pequenos, uma entrada e a segunda já imaginando três topos descendentes, primeiro, segundo e terceiro. E ele sai por daqui. Tá aqui. Bom, e por que? Que legal, né? Eu coloquei essa decisão, pegando essa reversão. Por que eu quis pegar essa reversão? Porque o Banco Central da Inglaterra, o BOE, Bank of England, tinha baixado as taxas de juros de 4,75 para 4,50. Essa foi a decisão de política monetária. Euro sobre a Libra. Então, se a Libra está pagando menos do que estava, o euro valorizou. Então, ele faz o que a gente chama de overshooting, ou seja, um movimento forte para cima ou para baixo, um overshooting para baixo. Aí dá uma exagerada, digamos assim. É natural, depois da exagerada, haver uma retração. Eu tentei duas vezes, seria perder essas duas, pequeno. Aí imaginei aqui uma falha de topo. Então, essa primeira entrada foi por uma falha de topo. E depois, sim, três fundos descendentes, confirmando a falha de topo. Né? E aí faço esses dois três, que ganhei muito mais do que perdi, na região objetivo 161 e 200% do que nessa altura. Mais um exemplo, aqui não teve um trade, teve até no meu grupo eu passei essa venda, mas foi na abertura do mini índice, 5 minutos, topo 1, topo 2, topo 3, e sai por baixo, três topos descendentes e sai por baixo. Projeção da altura, de ter um paralinha objetivo, espelhamento 161 e 200. Bateu 200, aí você tem que realizar ou apertar o stop. Acho que vai seguir. Tudo bem, porque pode seguir, mas aperta o stop, porque já deu a reversão. E aí ele reverte. E o ponto realmente foi importante. Dá uma paradinha na linha amarela, que era o suporte, e vai lá testar as máximas. Mas a entrada ali é do padrão. Você é meio um triângulo descendente, né? Triângulo descendente tem três fundos, três topos descendentes. E aqui o espelhamento. Projeção da altura do triângulo, dos topos, para a região foi assertiva. Bom, a gente falou aqui de espelhamento, de projeções, números de Fibonacci, né? 100, 200, falamos também da projeção dessa entrada aqui, né, do 127,2. Então, por que não conhecer um pouco mais das projeções de Fibo nesses padrões de alargamento? É isso que a gente vai ver na próxima aula.